Olá, faz algum tempo que nós não nos falamos, mas essa ausência minha tem toda uma explicação. Eu estou sempre preparando, lendo, escrevendo, etc., conteúdos para as minhas redes sociais, o site e o YouTube, Instagram e Facebook. O tema que eu escolhi, cultura e arte, é, é de, olha, é muito trabalhoso, porque tem que estudar, sabia? Tem que procurar, tem que ir atrás. Não é fácil, mas amo vocês, estou sempre respondendo. Se vocês virem nossas redes sociais, eu estou sempre conversando com vocês e respondendo o que eu posso, o que eu penso e o que eu acho. Muito bem. Estou aqui hoje para apresentar a vocês um dos escritor, dramaturgo, ator, tragediógrafo, muitas coisas ele foi, mais importantes do mundo, William Shakespeare. Ele foi, é o autor mais interpretado no mundo inteiro. Talvez este é uma das células, digamos assim, de engrandecimento, de grandeza de Shakespeare. Agora, há outras muito, muito importantes. Shakespeare era universal. Em que? Na leitura da alma humana. Shakespeare não é dialético em suas obras. Aliás, idealista. Ou seja, o bem e o mal, o amor e o ódio. Certo? Se a pessoa é má, ela é má do começo ao fim da vida. Se ela é boa, ela é boa. Não. Shakespeare mostra o ser humano como em um prisma múltiplo, dialético, nada de maniqueísmo, bem e mal, mas todos os sentimentos em Shakespeare são misturados como o ser humano é. Assim, no bem, você tem o mal? Claro que sim. No mal, você tem o bem. No amor, você tem o ódio. Nós, seres humanos, somos assim. Quantas e quantas vezes fomos surpreendidos por atitudes cruéis e outras vezes por atitudes generosas. Às vezes a gente nem percebe, nem sabe, mas somos seres, desse ponto de vista da alma, universais. E Shakespeare leu isto com muita propriedade. Vocês ouviram falar já? Nossa, mas isso existe, ó. Uma pessoa má, só judia dos outros. E, no entanto, dá comida e dá água e cuida de todos os cachorrinhos da rua com amor. Olha que contradições que somos. É um vulcão isso daqui.
todos nós seres humanos. E a recíproca é verdadeira. Há pessoas generosas com o ser humano que amam ajudar, mas que faz barbaridades com animais, por exemplo, ou com os próprios seres humanos. Um dia acerta, outro dia erra, outro dia acerta. Isto é maravilhosamente Shakespeare. Shakespeare foi dramaturgo, tragediógrafo, autor de grandes tragédias, escreveu comédias muito inteligentes, dramas históricos, sonetos. Shakespeare era um homem de teatro. Mesmo quando eu digo de teatro, é muito amplo isso. Ele foi grande. Veja bem, não tem este grupo, este autor, este diretor, este ator que não queira ou não tenha passado por pelo menos uma montagem das peças de Shakespeare. Shakespeare nasceu em 23 de abril de 1564 e faleceu no mesmo dia em que nasceu, 23 de abril de 1616. Uma outra questão que torna Shakespeare extraordinário. Existe uma palavra grega que se chama agon. Os historiadores, os escritores, os estudiosos e pesquisadores de teatro se apropriaram dessa palavra grega que quer dizer agonia, conflito, luta, competição, disputa, e jogaram o agon para o teatro. Eles estão certíssimos. Veja, o teatro vive disso, do agon, da agonia, do conflito, das disputas. Daí haver protagonista e antagonista. Mas por que você está dizendo isso? Porque Shakespeare trabalha o agon como ninguém. Como ninguém. É emocionante demais. Os protagonistas e os antagonistas. Protagonista é o papel mais importante daquela peça, e o antagonista também é importante, mas precisam existir. Por quê? Se existisse só o protagonista, talvez a obra ficasse chata, desagradável e inverossímil. Como assim? O protagonista tende a ser a pessoa que anda no caminho reto, é do bem. Mas não esqueça que temos na manga do colete aquela história da multiplicidade do humano. Esse protagonista às vezes dá uma de antagonista e vice-versa. Mas só para nós entendermos, o protagonista é o lado bom, o antagonista é o perverso, é o cruel, é o que cutuca. O protagonista o impede de crescer, de realizar coisas, etc. E muito, muito, muito mais. Em Shakespeare, eles são
pertinho. Ou eles estão ligados por um laço consanguíneo. Ou eles moram dentro da mesma casa, ou são amigos íntimos, parentes íntimos, o melhor amigo, sempre aquele que vai cometer algo contra, de uma certa forma, o protagonista é o que está mais perto dele. E não é novo isso, não é de Shakespeare. Se você assistir a uma ou outra reportagem sobre pessoas que se matam, a gente vê que hoje está assim, filho mata mãe, mãe mata filho, etc. Pois bem, isto visto na dimensão da arte, porque o que é o teatro e todas as artes não são a vida real, são uma interpretação estética da vida. Por isso é arte. Senão não precisaria existir arte. Está certo? Por isso é arte. Interpretação estética da vida. E a última coisa que eu quero dizer para vocês, aproveitando essa oportunidade, o pessoal de teatro não pode esquecer que o ator de teatro ou o profissional da comunicação que vive da voz, por exemplo, e do corpo, sobretudo nas artes do movimento, não se esqueça que os artistas têm, principalmente os performáticos, não os atores, sem dúvida, os comunicadores, aqueles que se apresentam ao público. 2 eus. 2 eus. No caso da voz, 2 vozes. Uma no cotidiano. É a voz que nós usamos. Quando você passa para a instância poética, por exemplo, para o palco, fazer uma peça, este cotidiano vai embora. E vem uma outra voz. A voz trabalhada, a voz exercitada e o mais difícil, ela é uma voz grandiosa, artística, estetizada, trabalhada, não é a voz do cotidiano, mas o grande artista, ele usa esta voz trabalhada de uma maneira natural. Ele aprende a fazer isso. É técnica, é sofrimento, é paulada durante o trabalho teatral inteiro. Ele usa a voz, por exemplo, diferente da voz que ele usa no cotidiano, mas consegue, com técnicas e determinadas artimanhas, sabe fazer o quê? Dar um caráter de simplicidade. E ele fala com a voz elaborada, mas assim, mesmo assim, ele faz um jogo de naturalidade. Ele não é natural. Natural é a vida. Ele está supranatural. Acima do natural ou abaixo do natural. Natural é que ele não está. Não é a voz do cotidiano. Não é o corpo do cotidiano. Eu estou dizendo isso porque há algumas pessoas que já vêm para a vida, para o cotidiano com vozes belas. Nasceu, Deus deu,
o timbre foi se fazendo belo ao longo dos anos. Tá, isso é uma coisa. Mesmo este tem que aprimorar o dom, então, nesse caso, que Deus deu, aprimorar a sua voz, para que ela, embora bela no cotidiano, no teatro ela será bela com esse algo mais, que é a ficção, a estética que as artes exigem. Shakespeare entendia isso e escrevia isto nas tragédias como ninguém. Está bem? Aqui eu encerro para uma aguinha e voltaremos apresentando uma tragédia de Shakespeare bastante famosa que se chama Júlio César. Até já, meus amores. Muito obrigada.